Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores. E começa agora o segundo dia de programação da terceira semana Rede Pedagógica, a maior e melhor formação para professores, para educadores. De 2 a 9 de agosto estaremos juntos nessa formação à distância que é 100% gratuita e que garante certificado de 80 horas a todos os participantes. Vamos chegando! Vai começar o segundo dia de programação da nossa formação. Ontem nós estivemos juntos aqui no Instagram da Rede Pedagógica para a abertura oficial da terceira semana pedagógica da rede e tivemos a participação do professor, escritor e palestrante Celso Antunes. Também participou conosco professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal. Olha, se você está chegando agora aqui na rede, não precisa se preocupar, você pode acessar esse conteúdo da data de ontem no nosso canal do YouTube e também na plataforma RP EAD, que é a plataforma de cursos online da Rede Pedagógica, onde você registra a sua inscrição, a sua participação e onde também você poderá emitir, a partir do dia 9 de agosto, o seu certificado de participação. Tá todo mundo falando da terceira semana Rede Pedagógica e não é para menos. Afinal, já são mais de 90 mil inscritos. Isso mesmo, pessoal, já superamos 90 mil inscrições na terceira semana Rede Pedagógica e eu tenho certeza que passaremos de 100 mil inscrições ao longo dessa semana. De ontem para hoje, mais de 7 mil pessoas passaram a seguir a Rede Pedagógica aqui no Instagram e esse número está só crescendo. Inclusive, todo mundo também está mencionando na imprensa, rádio, TV e jornais essa formação. Os professores aqui da Rede Pedagógica de fato estão dando o que falar e que bom que você faz parte da rede, que bom que você está aqui com a gente. Pessoal, hoje na nossa programação nós temos um mini curso Aprendizagem em Jogo com o professor pós-doutor em Educação Cristiano Muniz. Ele já é bastante conhecido aqui na Rede Pedagógica, participou conosco das edições anteriores que aconteceram nos meses de abril e maio de 2020 e vai ser um prazer receber novamente aqui o professor Cristiano Muniz para que ele possa ministrar para todos vocês esse mini curso. Pessoal, professor Cristiano Muniz, eu já vou adicionar ele aqui na nossa live. Já. E olha, se você ainda não se inscreveu na terceira semana Rede Pedagógica, fica tranquilo, tá? Fica tranquila, ainda dá tempo de você se inscrever, ainda dá tempo de você garantir o seu certificado. Ao longo de toda essa semana, você vai receber todas as informações necessárias para que você possa participar, tá? Não precisa ficar preocupado, preocupada, ainda que você esteja chegando agora. O importante é você ficar com a gente aqui nessa live. Nós teremos essa conversa com o professor Cristiano Muniz. Depois o professor Cristiano vai liberar a aula dele, uma videoaula, na plataforma RP EAD e também no canal da rede no YouTube. E em seguida retornaremos para discutir com o professor Cristiano o conteúdo desse mini curso, tá? Que, como eu disse, se chama Aprendizagem em Jogo. Olá! Muita gente chegando aqui na transmissão, que bom que vocês vieram. Digam também nos comentários se vocês estavam aqui ontem, se gostaram da nossa programação. No feed do Instagram nós temos diversas publicações em que você pode interagir conosco aqui da Rede Pedagógica e com os outros participantes da formação. Tá rolando sorteio também aqui no Instagram da rede, é só você procurar o post promocional, é o primeiro post oficial de sorteio.
E, gente, olha, já o professor Cristiano Muniz vai estar aqui conosco ao vivo para que a gente possa dar início a esse mini curso, que é sobre aprendizagem. Olha só, gente, a temática da terceira semana Rede Pedagógica são brincadeiras e jogos. E hoje, inclusive, nessa live, nós vamos perguntar ao professor Cristiano qual que é a diferença. Brincadeira, jogos, é tudo a mesma coisa ou existe de fato uma diferença conceitual de que nós professores certamente precisamos saber para atuar em sala de aula? Eu vou aguardar então a nossa produção sinalizar aqui a entrada do professor Cristiano na nossa transmissão. Não localizei aqui o perfil do professor Cristiano para adicioná-lo, mas assim que a produção sinalizar aqui para mim, já vou incluir ele na nossa transmissão. Combinado? Gente, olha, quem não se inscreveu ainda, como eu disse, dá tempo, tá? É só acessar www.redepedagogica.com.br para fazer a inscrição. É 100% gratuito mesmo, tá, gente? Não paga nada para participar, nem antes, nem durante, nem depois, não tem pegadinha, não tem enganação e nem para emitir o seu certificado você também não vai precisar pagar nenhuma taxa, tá bom? Garanto isso a vocês. Vocês também podem perguntar aí para o pessoal que já participou conosco em outras oportunidades, viu, gente? Aqui na Rede Pedagógica vocês podem confiar. Nós já disponibilizamos também na plataforma RP-EAD o material didático do minicurso de hoje. Gente, porque olha só, os minicursos, eles não são constituídos apenas por lives no Instagram, tá? As lives, de fato, são momentos privilegiados onde a gente pode interagir, conversar com os especialistas, mestres e doutores em educação que oferecem esse conteúdo aqui na rede para vocês. Mas na plataforma RP-EAD você também vai encontrar videoaulas e material complementar que você pode inclusive fazer o download. Professor Cristiano Muniz chegando aqui na nossa transmissão. Professor Cristiano, já estou te adicionando. Já estaremos juntos e ao vivo. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom. Boa noite a todos, professoras, professores, pais, mães, psicólogos, né? Um grupo bem grande presente hoje. É verdade, professor. Essa rede está cada dia maior e bastante diversificada também, o que é ótimo. Enriquece aqui o nosso diálogo, a nossa discussão e principalmente a nossa construção conjunta. Eu tenho falado desde ontem, né, com o pessoal que está inscrito na terceira semana Rede Pedagógica, que nós queremos muito que eles nos ajudem a construir essa formação, né? Porque o professor aqui, nessa formação continuada, ele assume o papel de aluno, aquele papel de aluno em sala de aula. E assim como nós não queremos que os nossos alunos sejam sujeitos passivos diante do conhecimento, que eles sejam de fato protagonistas, a gente faz esse convite para que todos os inscritos aqui na terceira semana Rede Pedagógica participem de verdade, ainda que com críticas e sugestões para que a gente possa aprimorar a nossa formação. Professor Cristiano, seria até inadequado eu lhe dar as boas-vindas, porque você está em casa, você já faz parte da rede, muita gente já te conhece, inclusive estão lhe cumprimentando aqui nos comentários pessoalmente, dizendo que adoram suas aulas, suas lives, o seu conteúdo. Mas eu gostaria que você se apresentasse, porque aqui na Rede Pedagógica todos os dias chegam novos participantes. Nessa inscrição já temos mais de 90 mil pessoas inscritas e de acordo com uma pesquisa realizada na plataforma RP-EAD, a maioria dos participantes ainda não participou de edições anteriores de outras formações conosco. Então, gostaria que você ficasse à vontade para se apresentar aqui para toda a rede. Bom, vamos fazer uma breve apresentação. Bom, eu sou Cristiano, minha formação inicial é matemática. Eu tenho 2 cursos de matemática de graduação, mas me
me enveredei para a educação por paixão, pela pedagogia, pelo ato de aprender e o ato de ensinar. E por ser filho também de professor da rede pública do DF, minha mãe era professora de língua portuguesa, da língua francesa, e eu sempre, desde pequeno, gostei muito de matemática, sempre me destaquei, justamente porque em casa eu era um filho de uma família de 8 crianças, eu era um dos mais velhos, e na época eu que tinha que fazer compra, né? Não tinha supermercado, não tinha cartão, então era compra diária de 2 tomates, uma cebola, 350 gramas de colchão duro, né? Passar na farmácia, e tudo isso implicava numa lista de escolha, de aquisição, de pagamento, de troco, de prestação de contas, isso já com 7 ou 8 anos. E é lógico, a escola não é a única escola, né? A vida é a grande escola. Então, essa vivência familiar me levou a, bem cedo, ter que dar conta das situações operatórias, de medida, de contagem, de subtração, de complemento. E quando eu ia para a sala de aula, isso fazia diferença. Então, muitas das vezes, quando o professor já passava a lista de exercício no quadro, quando ela terminava, eu já tinha feito e estava tudo certo, né? E para eu não perturbar na sala de aula, ela me botava para ajudar os coleguinhas. E como eu ainda sou muito tímido, né? Sou uma das pessoas mais tímidas que eu conheço na face da Terra, né? E a questão da relação interpessoal, para mim, sempre foi um desafio. E aceitar o convite da professora em estar com os colegas, para ajudar os colegas, era uma oportunidade de ruptura, né, com essa questão da timidez. E na hora que eu me aproximava dos colegas, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade em fazer os outros compreenderem. E isso me acompanhou durante todo o meu ensino fundamental, ensino médio, e quando eu fui fazer vestibular para a Universidade de Brasília, eu escolhi matemática. E passei no primeiro vestibular, fiz matemática, só que aí eu fui fazer matemática pura. Né? Eu fui ser cientista matemático. Fiquei 5 anos fazendo o bacharelado em matemática. Mas como eu era filho de professor, para me manter na universidade pública, eu tinha que trabalhar. E fazendo matemática, eu só podia fazer o quê? Dar aula de matemática. Então, eu fui professor de alfabetização, de supletivo, pré-vestibular, e quando eu terminei o meu curso, eu já era professor, né, de matemática. Mas eu estava com a situação profissional irregular, porque eu era bacharel e não tinha licenciatura. Então, quando eu terminei meu bacharel, eu voltei para a UNB e pedi o ingresso para a segunda graduação, e aí fiquei mais 2 anos fazendo, então, a licenciatura. E foi quando eu conheci a minha terceira mãe. Parece estranho, né? Terceira mãe. Porque eu tive uma mãe, minha mãe biológica, que eu não conheci, uma mãe que me adotou e que me criou, que era a professora Daisy, e que era professora da rede, e conheci minha terceira mãe fazendo uma licenciatura, que foi minha mãe acadêmica, Nilza Enger Bertoni. Ela é grande pesquisadora no campo da aprendizagem matemática e educação matemática. Conhecendo a Nilza, ela me chamou para fazer parte de projeto de pesquisa na UNB, e foi aí então que eu me mergulhei no processo de compreensão de quem são os sujeitos que aprendem matemática. Que são as nossas crianças, seus filhos, meus netos, sobrinhos, as crianças que estão na quadra, que estão na rua, que estão no bairro, que estão nas escolas, e elas pensam matematicamente. O problema é que muitas das vezes nós não compreendemos toda a capacidade da criança em organizar as suas estruturas mentais, para a gente poder fazer aí a ponte. Então, eu fui ser professor do Colégio Militar de Brasília, depois fui coordenador do Colégio Militar, depois fui professor da rede pública na periferia, fiquei muitos anos na periferia de Brasília, e rapidamente
eu fui ser coordenador da rede pública do DF e fui coordenar na abertura política em 86, fui coordenar a grande mudança curricular de matemática do DF. E que, de alguma forma, teve impacto na revisão dos currículos depois da ditadura militar. Isso porque eu estava na universidade enquanto pesquisador, com a Nilza Bertoni, um grupo de jovens pesquisadores. E aí eu fiz concurso para ser professor da universidade, Faculdade de Educação, e fiquei 33 anos sendo professor de educação matemática, formando os professores da educação infantil, dos anos iniciais. Foi quando nós nos conhecemos, você como aluna, né, uma brilhante aluna. E aí, a minha grande preocupação, Érica, foi conhecer quem são essas crianças, para eu poder melhor me colocar enquanto educador. E aí, então, eu comecei aí nos locos de vivência, de experiências dessas crianças, e que são nada mais nada menos do que o mundo lúdico delas. O ato de brincar, de jogar, né, de construir brinquedos, brincadeiras. Então, essa foi a minha aproximação do mundo do brincar e do jogar das nossas crianças, mas sempre com uma preocupação de como é que a criança organiza as suas estruturas mentais lógicas. Como é que a criança ela se mostra um sujeito altamente inteligente nos processos de brincar e jogar. Então, foi aí que eu me mergulhei no processo do mundo lúdico, e eu com o professor Antônio Vilar Marques de Sá, da Faculdade de Educação, montamos uma ludoteca, e as nossas aulas eram dentro de uma ludoteca. Porque nós acreditávamos, sobretudo eu, que só aprende quem brinca. Né? E aí tem que discutir um pouco, eu acho que esse é o objetivo dessa terceira semana da rede pedagógica, é a melhor compreensão do fenômeno brincar, jogar, associado à potencialidade da aprendizagem e do desenvolvimento humano. E aí eu fiz meu mestrado no Paranoá, que é uma periferia, era uma invasão à época, um assentamento do trabalhador, dos pioneiros que ajudaram a construir Brasília. E eu fui investigar um grupo de crianças que nunca tinham ido para a escola, como é que elas pensavam matematicamente. Então eu fui acompanhar durante 2 anos, instituindo um espaço comunitário de atendimento a essas crianças até 5 anos de idade, e eu fui brincar com eles. Então, eu passei 2 anos brincando com essas crianças e analisando as brincadeiras dessas crianças, eu fui descobrindo uma série de conceitos, estruturas de pensamento matemático que não estavam no currículo, que não estava na formação do professor e não estava dentro da escola. E aí eu fui convidado a sair do país por um período, justamente para aprofundar os meus estudos, as minhas investigações científicas sobre o papel do jogo e do brincar na educação matemática. Então eu tive a felicidade de passar 4 anos trabalhando com o maior especialista em jogo e educação, Gilles Bruguère, que é um coordenador dentro de Paris, da Université Paris-Nord, em Villa-Teneuse, e ele é o grande difusor e o grande responsável da criação das maiores brinquedotecas na Europa. E convivi com um grupo de historiadores sobre a infância, a visão da criança ao longo da história da humanidade. Então eu estudei com pesquisadores, com Manson, onde ele investigava os túmulos de crianças da Idade Antiga, porque as crianças eram enterradas com seus objetos de infância, né, abraçado com seus bonecos, com seus bichinhos. Então, através dos objetos lúdicos que se encontravam em túmulos de crianças da Idade Antiga, eles conseguiram ir reconstruindo a visão de infância a partir do mundo adulto. Então, foi um momento muito rico, né, de vivência na França. Eu fiz estágio em Morane-en-Montagne, que é o grande
Centro de Desenvolvimento de Jogos e Brinquedos da Europa, que fica entre a Suíça e a França. E convivi com um grande psicólogo cognitivista, que é o Gerard Vergniaud. Trabalhei 4 anos com o Gerard Vergniaud, que ajuda a desenvolver teorias acerca da compreensão de estruturas mentais das crianças. Então, eu trabalhei com o Vergniaud, porque ele trabalhava a construção de estruturas mentais dentro da sala de aula, em atividades controladas pelo professor. E eu não, eu passei 4 anos, eu vivi 4 anos na maior brinquedoteca europeia, que é a brinquedoteca de Issy-les-Moulineaux, que é periferia sul de Paris. E lá eu convivi com um grande grupo de crianças, muitos deles filhos de imigrantes, inclusive crianças brasileiras tinham lá, tá? E nesse período eu fui registrar o que é o brincar, o que é jogar, e como é que essas crianças desenvolviam conceitos, estruturas matemáticas, sem intervenção e sem o controle do adulto educador. Eu tive a felicidade dessa tese ter sido escolhida como uma tese de destaque do Le Monde de Educação em 1999. E justamente porque é uma tese que articula o brincar com o desenvolvimento da inteligência, e, sobretudo, a inteligência matemática. A partir daí, eu trabalhei muitos anos com formação de professores, 33 anos na UNB, e sempre com políticas públicas. Eu sempre estive muito comprometido com o sistema público. Eu, então, tive uma grande produção TV Escola. Eu fui do PNLD, do Plano Nacional de Livro Didático. Eu fui coordenador e autor do GESTAR, Gestão da Aprendizagem do MEC, que foi difundido para todas as escolas de todas as unidades federadas do Brasil a partir do ano 2001. Mais recentemente, eu fui autor do PNAEC, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Correta. Fui autor também, um dos autores do documento de referência do Conselho Nacional de Educação, que é o Direito de Aprender e Desenvolvimento. E justamente a seção do documento que fala do direito da criança a brincar, o direito da criança usar o corpinho para aprender matemática é de minha autoria. Então, são contribuições e, mais recentemente, no último ano, estou profundamente envolvido, né, participando da construção da rede pedagógica, né, que tem sido motivo de muito orgulho, de muita felicidade, de participar dessa construção. E estamos aí, na 3ª semana pedagógica, para discutir o quanto é sério brincar e jogar. Muito bom, professor. De fato, assim, uma trajetória brilhante, bastante rica em aprendizado, em compartilhamento também de saberes. Professor, eu fui sua aluna, né, também na matemática. Olha, só uma conta que não fecha. Como você pode ser ainda tão jovem com tanta experiência? Só essa conta que eu não consegui fazer ainda, professor. De fato, parabéns. É uma honra para a rede pedagógica tê-lo como parte aqui da equipe, né? De especialistas, mestres, doutores. Você, como pós-doutor em educação, é uma grande referência para todos nós na área da matemática, mas também na área da aprendizagem, como você disse. E hoje vai ser bastante interessante essa nossa programação, porque poderemos ampliar aqui o nosso diálogo. Você que sempre participa conosco, falando de alfabetização matemática, da aprendizagem da matemática, hoje vai ser muito bom ouvi-lo falar da aprendizagem de forma ampla. De fato, professor, a aprendizagem é algo muito instigante, um fenômeno complexo que motiva muitas pesquisas, muitos estudos. Na sua opinião, professor, a aprendizagem ainda seria um grande mistério? Ou nós temos muitas evidências que já nos possibilitam, de fato, compreender como ela acontece e como atuar sobre ela? Nós temos controle, informações suficientes para fazê-lo?
É muito interessante o avanço das pesquisas na área pedagógica, na psicologia, neurociência. Inclusive, eu pude trabalhar com neurociência, com DAN, um grande neurocientista francês. E é interessante, Érica, essa questão, porque quanto mais evidência a gente traz do complexo fenômeno da aprendizagem, mais nós tomamos ciência do quão nós estamos distantes da compreensão plena e profunda do que é o ato de aprendizagem do ser humano. E, sobretudo, porque toda aprendizagem carrega em si uma forte dimensão subjetiva. Não existem dois sujeitos, não existem dois seres humanos que aprendem de forma igual. Então, esse processo de subjetivação no aprender é justamente o que define, o que vem a delinear a diversidade e a riqueza do ser humano. Então, observa, quando nós estamos investindo no processo de aprendizagem, o que nós temos como resultado de uma aprendizagem não é somente a assimilação de um objeto de conhecimento, como esses que estão prescritos numa BNCC, mas, sobretudo, o que nós temos como fruto, como resultado, é como é que cada criança, cada jovem, cada ser humano se percebe como um sujeito aprendente. Como é que ele consegue explicitar para si a construção de um caminho de possibilidades. Porque aprender é atuar no campo da possibilidade e não em cima do que já está realizado. Isso daí é Vygotsky, né? A ideia de zonas de desenvolvimento proximal. Então, observa, toda vez que nós aprendemos, não vamos dizer só as crianças, nós também, você jovem, eu já terceira idade, né? Quando eu aprendo, o maior produto que eu tenho dessa aprendizagem é o despertar da minha capacidade de ir para além daquilo que eu já sou, daquilo que eu já me constituir. É a descoberta de um potencial, de uma energia latente que está lá, esperando ser ativada. E ser ativada, sobretudo, a partir da experienciação. E experienciação não é experiência. Experienciação é um termo de Jerome Brunner. A experienciação envolve o sujeito de forma ampla. É o sujeito físico, social, intelectual, amoroso, sujeito cultural. E a experienciação implica no envolvimento, numa atuação transformadora do mundo, e ao transformar o mundo, o sujeito vai se transformando e ele vai se percebendo. E quando nós falamos de criança, o espaço de maior experienciação é o ato de brincar, é o ato de jogar. Por isso que nós, educadores, devemos compreender minimamente a complexidade do ato de brincar e do ato de jogar como pilastra basilar da construção do desenvolvimento humano. Tá? E como na palestra de ontem, né, Celso Antônio colocou, não é só a criança que se desenvolve através do brincar e do jogar. Todo ser humano tem que se permitir jogar e brincar. Porque jogar e brincar é experienciar. E experienciar é ir além. Ir além é o papel fundamental da constituição do ser humano. Aquele que não acredita na sua capacidade de ir além, morreu. Porque ele é que nem a plantinha, que não acredita mais na sua capacidade em crescer. Quem não cresce, morre. Para quê? Para nascer de novo. Para quê? Para fazer ressurgir
essa energia lúdica. O que é energia lúdica? É a crença na sua capacidade em ir além e se extrapolar. Excelentes colocações. Professor Cristiano Muniz, aqui na terceira semana, Rede Pedagógica, Brincadeiras e Jogos. Professor, o aprender ele é complexo. E, de repente, nós nos tornamos professores. E estamos diante desse complexo processo, o ensino e a aprendizagem. Como que o professor deve se posicionar, sendo, ao mesmo tempo, humilde para compreender que está diante de algo complexo, que ele não vai dominar em toda a sua totalidade, que não é ele que de fato vai fazer acontecer sozinho, e ao mesmo tempo o professor se sentir empoderado para fazê-lo, porque é de fato uma dualidade muito grande. Nós temos que ao mesmo tempo reconhecer que o protagonista do processo é a criança, é o sujeito aprendente, mas nem por isso deixarmos de acreditar na nossa força e no nosso poder de atuar sobre esse processo. E aí, como que a gente fica? Aí eu vou citar Gérard Vergniaud, tá? Que é esse grande psicólogo francês com que eu trabalhei muitos anos com ele. Érica, ser educador é aprender a ser provocador. É provocar. E você só provoca se você acredita na capacidade do outro. Eu vou tentar responder minimamente, e eu acho que hoje você está complicado, você está fazendo perguntas muito complexas, viu? É porque eu estou muito reflexiva com essa terceira semana, professor. Brincar faz refletir, né? É uma coisa muito interessante isso. Então, observa o seguinte, você é mamãe, né? Sim. Você é mamãe? Isso. Sim, lembra eu tenho. do seu... Então, lembra do seu com 4 meses? 5 mesinhos? E que você botava na cama, né? E você coloca na cama de bruço, e longe das mãozinhas dele, você põe um objeto bem colorido. E na hora que ele olha esse objeto, ele quer pegar esse objeto. Você provocou um desejo que não estava nele. Celso Antunes falou disso ontem. Lembra que ele citou aquele caso da escola, do berçário, as crianças muito paradinhas, né, de colocar uma estimulação? Então, e observa o seguinte, no momento que você pega a criança de 4, 5 anos, 4, 5 meses, e ele de bruço na cama de casal, e ele vê aquela bola toda colorida, e o olhinho dele, o organismo, e o organismo não é físico, ele é emocional, ele é espiritual. O espiritual eu falo enquanto sujeito desejante. Só brinca quem deseja. E no slide hoje, nós vamos falar um pouco disso. Então, observa, você provoca um desejo que não estava lá, mas estava na possibilidade. E o seu neném não engatinha, porque ele tem 4 meses. Mas ele quer muito pegar aquilo lá. E você é provocadora. Você não põe na mão dele. Você deixa a 30 centímetros, 20 centímetros de distância da extremidade da mão dele. O que ele vai fazer? Ele vai começar a construir esquemas para atingir o objeto desejante. E o objeto desejado. E ele vai desenvolver esquemas que não estavam prontos, que não estavam definidos, mas que estavam no campo da possibilidade. Ele vai matrizar-se, ele vai mobilizar-se de forma integral e plena para realizar um desejo. Um desejo que foi provocado por um educador. E a primeira educadora é a mãe. Se você fizer isso com 1 mês, você não vai ter sucesso.
De repente, ele nem vai fixar o olho lá. Então, a responsabilidade do nosso educador é conhecer minimamente as possibilidades que a gente pode fazer despertar na criança essa orquestração. Da mesma forma, não adianta você pegar seu filho de 12 anos e botar uma bolinha lá na frente dele colorida de pelúcia, você não vai sentir menor interesse em desenvolver esquema nenhum, porque aquilo já era. Então, observa como é que nós somos provocadores, mas o provocador tem que fazer com que nós conheçamos minimamente o que é o desenvolvimento humano de uma criança e a nossa capacidade de despertar desejos. E não existe teoria, não tem livro acadêmico que fala disso. Por isso que a escola tem que ser escola para nós também, Érica, educadores. E ontem, o Celso, fui feliz por estar lá assistindo, depois vou querer meu certificado, né? Até se eu participar até sábado. Isso, vou verificar, né? Se você fez a inscrição. Eu fiz, tá? Então, observa, e como ele colocou, como isso é importante para nós, na hora que você está observando uma criança brincar, é a grande escola, é a maior escola, é o maior laboratório de formação de um educador. É quando você consegue captar minimamente o ato de brincar e de jogar de uma criança ou de um jovem. E interessante quando a gente fala observar o ato de brincar e de jogar de uma criança, para quem não é da área de pedagogia, ou de psicologia, de psicanálise, pensa que é algo elementar. Não. Não existe nada mais profundo, não existe nada mais complexo do que você captar o ato de brincar e o ato de jogar de um ser humano. Érica, eu consegui, na minha trajetória na universidade, orientar 96 entre mestrado e doutorado. Muitos que vieram até mim e quiseram desenvolver investigação no campo do brincar e de jogar, chegaram achando que era uma coisa fácil. Na hora que eles começaram o estudo epistemológico, que é o brincar e jogar, eles tomaram consciência de que o brincar ele é da mesma complexidade do que o ato de aprender. Tá? Porque o aprender é do sujeito. Ninguém pode aprender pelo outro. O brincar é do sujeito. E, de novo, o Celso Antônio falou ontem, uma criança que não brinca é um ser humano que está no processo patológico. E nós vamos, hoje, na noite de hoje, nós vamos poder falar um pouquinho disso. Afinal de contas, o que é o brincar? Afinal de contas, por que o ser humano brinca? O que nós buscamos ao brincar? E qual os papéis nossa de educadores diante do ato de brincar de uma criança e de um jovem? E aí eu deixo uma pergunta, que eu chamo a pergunta fundamental, que eu trago do Gilles Bruguière. É-nos dado o direito, nós adulto, intervir no ato de brincar de uma criança? É uma pergunta que eu deixo. É uma pergunta de uma profundidade fenomenal. Eu espero que daqui a uns 2, 3 séculos nós tenhamos, pelo minimamente, a resposta dessa pergunta. E que nos angustia profundamente nós, educadores. Porque do mesmo momento que nós temos que acreditar no potencial educativo de uma brincadeira, nós temos que compreender que a brincadeira é do sujeito que brinca. Não é do professor, não é do educador. E na hora que você tem uma intencionalidade pedagógica, que é a aprendizagem, muitas das vezes você adentra na atividade lúdica que é da criança
com uma intencionalidade pedagógica, com uma energia didática pedagógica que faz com que possamos romper com a energia lúdica da própria atividade e a criança abandonar a atividade, o que é um crime. É complexo. Não é à toa que a rede assumiu esse tema como o grande tema da terceira semana pedagógica. E uma semana, e olha que eu sou matemático, que não vai terminar nunca, porque a semana ela vai jogar esse debate, essa inquietação, e esse debate vai se perdurar por muito e muito tempo ao longo da nossa formação. É verdade, professor. Comecei com algumas perguntas, estamos apenas no segundo dia de programação e eu tenho certeza que eu vou sair dessa terceira semana Rede Pedagógica com mais perguntas do que respostas, porque de fato é bastante instigante discutir o brincar, que a princípio parece algo elementar, desimportante ou que todos nós dominamos, né? Algo que não é sério, que não é necessário, que é restrito apenas às crianças. E quando a gente volta os olhos, né, para esse ato de brincar da criança e de fato percebe, né, também a complexidade, a importância, a relevância do brincar para a formação do sujeito, nós ficamos embasbacados. E, na verdade, preocupados, de fato. Como nós, professores, nos posicionamos diante disso? Vamos ensinar crianças a brincar se elas são as especialistas, né, em brincar, em brincadeiras? É muito interessante também, professor, nessa discussão, a gente pensar que, apesar de já termos sido todos crianças, por óbvio, nós precisamos hoje compreender um processo pelo qual provavelmente nós passamos, ainda que tenhamos experiências de vida distintas. Todos nós aqui já fomos crianças e de repente nos vemos numa situação em que a criança é de fato um ser complexo, muitas das vezes indecifrável para nós educadores. E aí, como é que fica essa postura do professor diante da infância, né, que é algo que ele já viveu, mas parece que não se recorda, porque a gente perde toda a capacidade de compreender o que está acontecendo com as crianças. Como que você vê isso, professor? Antes, eu gostaria de dizer o seguinte: nós, adultos, nós somos adultos lúdicos conforme nós permitamos o brincar ainda como parte da necessidade de transcendência. É lógico que os objetos de desenvolvimento da atividade lúdica evoluem ao longo do desenvolvimento humano. Os brinquedos da Érica não é o mesmo brinquedo dos filhos da Érica. Mas os objetos que eles utilizam participou do teu momento dentro da tua infância e da sua juventude. O profissional, e aí o Celso nos falou ontem, o profissional, ele brinca. Eu, matemático, eu brinco. Eu passei a tarde com um grupo de matemáticos da UNB. São todos sujeitos brincantes. Agora, nós não brincamos de casinha, bonequinha. Os nossos brinquedos são os monômios, polinômios, funções, polígonos, poliedros. E o que é o brincar? E é interessante, tem aí em tela, uma das participantes falou, não existe aprendizado sem o brincar. Exatamente. A alfabetização socorre quando o sujeito se permite brincar com as letrinhas, com os sons, com as palavras. Só a alfabetização matemática nos permite a brincar com os números, as medidas, as formas geométricas, o espaço, o tempo. Então, é essa ideia, porque a gente pensa que o adulto não brinca mais. Brinca, mas o próprio brincadeira, ele evolui. A gente não pode perder a dimensão lúdica na relação com os objetos de conhecimentos que estão aí
na base da produção da nossa cultura. Então, é interessante essa questão que você me colocou. Ora, nós acreditamos na capacidade da criança a brincar. Então, nós, professores, vamos ensinar a criança a brincar? Parece um paradoxo. Vamos voltar um pouquinho isso lá para a base? Toda criança é um bebê, inicialmente, e nasce de uma mulher, que é a mãe. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Em síntese, com essa história, eu quero dizer o seguinte: todo ser humano tem plena capacidade de brincar, entretanto, ele não nasce sabendo brincar. Brincar é fruto de aprendizagem. A criança aprende a brincar. E brincando, ela descobre, ela desperta a energia lúdica que existe na atividade. E por isso ela vai se engajando. Só que de início não é assim. Observa que o próprio brincar tem um fator, é um fator muito importante na construção da identidade. E da identidade da criança e da identidade da mulher-mãe. Isso quem fala não sou eu. É a psicanálise. Eu estou indo para o Winnicott. Tá? O Winnicott, ele faz essa discussão teórica que eu abordei, inclusive, um capítulo na minha tese de doutorado, que quando a criança nasce, ela nasce de uma mulher, esse fato, esse fenômeno, e você experimentou isso mais de uma vez, é um fenômeno que tem uma energia tão forte, tão poderosa, que toma conta desse ser chamado mãe e desse ser chamado bebê. E a psicanálise mostra que, na perspectiva da mãe, o bebê é extensão da mulher, porque ela foi gerado do seu interior. Então, a mãe, ela confunde a criança com ela própria. Isso tem a ver com a questão da construção e do resgate da personalidade. Porque essa mãe, antes de ser mãe, ela era filha, ela era irmã, ela era professora, ela era cidadã, era consumidora, era amante. Ok? Só que quando ela experimenta dar à luz, olha a ideia, dar à luz, esse fenômeno é tão forte, que ser mãe sobrepuja as outras identidades. Ser professora, profissional, ser filha, ser irmã, ser amante, tudo passa a ficar em segundo plano. Tem mulher, Érica, que não consegue voltar a trabalhar depois que torna-se mãe. Eu sei disso. É isso que os homens, maridos, reclamam, né? O Edivaldo deve ter reclamado. Nossa, agora é só tudo bebê, né? Você não me ama mais, né? Então, observa. O desenvolvimento do ser humano ele tem que ser integral. Então, você tem que desenvolver todas as identidades. Só que nesse momento do nascimento da criança, você sente muito nessa energia. Tá? Do lado do bebê, é a mesma coisa. O bebê acha que a mãe é a extensão dela. E que a mãe existe para realizar todos os desejos dela. Ela chora, a mãe troca, a mãe pega no colo, balança, dá o peito. E ela aprende isso daí. Então, observa, há uma simbiose entre ser mãe e ser bebê. Só que o desenvolvimento harmonioso, integral, depende de uma ruptura da mãe e do bebê, que a gente chama de da autonomia. E essa autonomia diz respeito à identificação do outro, que não sou eu. Então, que a mãe não é extensão, e a mãe também é um sujeito desejante. A mãe, se não quiser dar o peito, ela não é obrigada a dar o peito. Percebeu? Se a mãe não puder dar o colo, não adianta eu chorar que ela não vai dar o colo. É uma aprendizagem.
Então, o Winnicott diz que tem que haver o corte desse cordão umbilical, que não é o corte daquele cordão umbilical do parto. É um cordão umbilical emocional. Percebe? E esse corte ele é doloroso, tanto para a mãe quanto para o bebê. Você já viu como dói para uma mãe quando chega o menino com 3, 4 anos na creche e deixa a criança na creche, a criança não chora. E fala, tchau, mãe. É mais doloroso do que quando a criança chora e fala, eu quero mamãe. Ele fala, ele não precisa mais de mim? Então, observa, nesse corte desse cordão, a impressão que dá para a mãe, isso é psicanálise, não sou eu não, o matemático está dizendo, tá? A impressão que dá é que ele vai perder o bebê. Ele não precisa mais de mim. Se ele não precisa mais de mim, eu não vou ser mais mãe. Então, lá dentro, parece que existe um desejo da mãe de manter essa dependência, porque isso faz com que ela continue sendo mãe. Pro lado do bebê, também. E ele vai descobrindo que a mãe é um sujeito desejante. Como é muito doloroso essa ruptura, a psicanálise e o Winnicott coloca que existe a criação de objetos transacionais que é para diminuir a dor da ruptura e do corte do cordão umbilical que une mãe e filha. E esses objetos transacionais são os brinquedos. E a mãe é a primeira educadora. E a mãe começa a ensinar a criança a brincar. Para quê? Para que a criança extrapole emocionalmente, energeticamente, a dor da ruptura. E é interessante que um dos primeiros brinquedos que a mãe coloca para a criança é o bico do seio, no qual ele amamenta. Porque amamentar é a realização de um desejo. E aí a mãe tira o bico do peito da boca do neném e começa a roçar aqui. E você deve ter feito isso de forma inconsciente, instintivamente. Aí quando o bebê busca o bico do peito da mãe, a mãe vai para o outro lado. Nesse momento, Érica, a mãe está ensinando para a criança que existe um outro sujeito. É identidade. Olha que coisa interessante isso daí. Tá? Então, outra brincadeira que a mamãe faz com o bebê é cucu voilá. O que é o cucu voilá? É quando ele põe a fraldinha na cabeça da criança, deixa eu pegar um papel qualquer aqui, faz cucu, achou, cucu, achou. E a criança começa a jogar o paninho e puxar. Por que isso é importante? Porque a mãe é educadora, mas não é a mesma educadora da mãe que fez pedagogia. Porque ela não consegue teorizar, ela não consegue se perceber da importância desses brinquedos e dessas brincadeiras que ela ensina, botando a fraldinha. Porque a psicologia mostra que a criança muito pequena, ela pensa que tudo aquilo que some do campo visual dela deixou de existir. Na hora que voltou a existir. Na hora que a mãe começa a brincar com a fraldinha, a criança começa a aprender sobre a permanência das coisas, dos objetos, das pessoas, mesmo quando ela está de olhinho fechado. Olha, gente, como isso é importante. Então, a criança começa a aprender a brincar com a mãe. É por isso que o pai e a mãe têm que ser sujeitos brincantes. Os bons pais educadores são aqueles que sentam no chão com a criança, que rola com a criança, que provoca a criança, que disputa com a criança, que faz a criança agir para além daquilo que ela construiu, mas faz com que ela haja em cima do espaço de sua potencialidade. Tá? Então, não sei se eu respondi essa pergunta, a gente acaba divagando, porque o tema é muito rico, é apaixonante.
De fato é um tema muito interessante, instigante, né? Excelente fala, professor. De fato, deixou aqui muitas mãezinhas também emocionadas de relembrar esse período aí da maternidade, quando a criança está bem pequena e como você mesmo disse, né? Algo que muitas das vezes a gente faz de forma instintiva. E se dessa Exatamente. maneira já temos um poder grande em fazê-lo, imagine então se soubermos de fato da importância e da intencionalidade, onde é que podemos chegar, né? O quanto nós podemos favorecer esse aprendiz. Aproveitando aí o gancho do professor Cristiano, já pedi para que trouxessem aqui para mim o livro, Uhum. um dos Do livros, né, Winnicott. do Dr. Ah, Winnicott, pensando uhum. sobre crianças. Muita gente pediu também aqui referências de leitura nos comentários. Então fica uma referência para vocês, esse livro que eu ganhei de uma amiga, psicóloga, excelente obra que nos faz refletir sobre muitos dos aspectos que o professor Todo educador Cristiano Muniz deveria ler o trouxe. Winnicott. Pronto, gente, ó, já fica a dica para todos vocês. A gente vai deixar lá na plataforma também uma referência, né, de leitura para todos vocês. Professor, essa conversa está maravilhosa. É claro que a gente nem quer encerrar, mas olha, nós temos a aula que você preparou para todos os inscritos da terceira semana Rede Pedagógica sobre essa Uhum. temática. O que está em jogo aqui hoje? Estamos falando sobre aprendizagem. E o professor Cristiano Muniz elaborou uma aula riquíssima, excelente, um primor de aula que está sendo disponibilizada agora a todos os inscritos. Já são mais de 90 mil inscrições na terceira semana Rede Pedagógica. E você que se inscreveu poderá assistir a aula do professor Cristiano Muniz, que ele gravou, terá a oportunidade também de baixar o material, os slides que ele preparou para todos vocês. Você vai poder salvar no seu computador, no seu celular, quem sabe até imprimir para fazer uma leitura, se você prefere o material impresso. Viu, gente? A aula está sendo liberada na plataforma www.rpead.com.br. Gente, são muitos acessos simultâneos à nossa plataforma de cursos online. Então, para garantir que todo mundo vai conseguir acessar a aula, vai assistir o conteúdo e retornar daqui a 45 minutos para que a gente possa conversar sobre ele, a Rede Pedagógica está disponibilizando também no canal do YouTube da Rede, aliás, no canal da Rede Pedagógica no YouTube, a aula do professor Cristiano Muniz. Aprendizagem em jogo. Como que funciona a nossa formação? Professor Cristiano participando aqui com a gente dessa transmissão ao vivo. Já já nós vamos encerrar essa primeira live. Você vai acessar a aula na plataforma ou no canal da Rede Pedagógica no YouTube, ok? E depois de assistir a aula, você precisa voltar. Isso mesmo, você precisa voltar com as suas perguntas, com as suas reflexões, para que nós possamos discutir de forma bastante específica o conteúdo que o professor traz nessa aula. Nós queremos que vocês retornem para a nossa segunda live, que vai acontecer daqui a 45 minutos, porque a aula do professor tem aproximadamente 40 minutos. Então, a gente vai para a plataforma, vai para o YouTube da rede e a gente volta para conversar sobre esse tema interessantíssimo. Eu sei que vocês estão gostando, vejo aqui pelos comentários. A nossa equipe está acompanhando os comentários de vocês aqui. Muito obrigada por todas as contribuições. E nós queremos ouvi-los todos após a aula do professor Cristiano Muniz. Professor, você gostaria de fazer uma introdução à aula? Nós já vamos encerrar daqui a alguns minutos essa transmissão. Eu Mas seria vou, interessante que você fizesse uma explanação, sim? Fica à eu vou vontade, fazer uma professor. pergunta. Pode? Um desafio. Pronto, claro. São 6 mil participantes. Eu quero ver se pelo menos 10 acerte a pergunta. Você já viu uma criança brincando? Atenção, ó, Só isso. desafio lançado.
pelo professor Cristiano Muniz aqui na live. Para todos vocês que estão ao vivo nessa transmissão, no momento aproximadamente 6.000 pessoas aqui nessa live do Instagram. Você vai assistir a aula do professor Cristiano Muniz e volta com essa resposta, hein? Você já viu uma criança brincando? É isso mesmo, professor? É essa a pergunta? Isso mesmo. Duvido que vocês acertem. Veremos a resposta lá. Então, gente, olha, vamos todos para a plataforma www.rpead.com.br. Se você já fez a sua inscrição na terceira semana Rede Pedagógica, você vai na área do aluno e faz o login com o seu e-mail e com a sua senha. Você vai encontrar a aula do professor Cristiano lá na plataforma e também o material didático para download, ok? Você também pode acessar super rapidamente, de forma facilitada, essa aula no canal da Rede Pedagógica no YouTube. É só acessar o YouTube no seu computador ou no seu celular, pesquisar Rede Pedagógica, encontrou o nosso canal, você faz a sua inscrição, que a aula do professor Cristiano está lá no topo, acabou de ser publicada para todos vocês. Daqui a 45 minutos a gente volta para mais uma transmissão aqui ao vivo no Instagram da Rede Pedagógica. Até daqui a pouco, professor. Até já. Boa aula. Tchau. Obrigada. Pessoal, é isso mesmo. Olha, já liberei aqui o professor Cristiano para passar novamente as orientações para todos vocês e também para orientar quem ainda não se inscreveu na terceira semana Rede Pedagógica. Ó, se você já se inscreveu, se você já entendeu que agora você tem que assistir a videoaula para voltar daqui a pouco, não precisa ficar aqui na live, tá bom? Eu vou ficar aqui ao vivo nessa transmissão, orientando mais uma vez as pessoas que ainda não se inscreveram para participar da terceira semana Rede Pedagógica. Se você já está inscrito, então você já tem uma atividade para realizar agora, corre para a plataforma RPEAD, que fica em www.rp de Rede Pedagógica, EAD de Educação à Distância.com.br. Mais uma vez, ó, www.rpead.com.br. Você clica em área do aluno e faz o login na plataforma com o e-mail e com a senha cadastrada no ato da inscrição. Agora, se você ainda não se inscreveu na terceira semana Rede Pedagógica, está esperando o quê? Para fazer parte dessa formação que já é considerada a maior e melhor formação para educadores. Acesse agora mesmo www.redepedagógica.com.br. Olha só, gente, eu sempre passo como endereço para inscrição o portal da rede, porque é fácil de decorar. Você vai acessar e vai encontrar um banner da terceira semana Rede Pedagógica no topo. Vamos lá. www.redepedagógica.com.br. Assim que você entra no portal da rede, você clica na imagem da terceira semana Rede Pedagógica e você será redirecionada para a página de inscrição. E aí você pode ler todas as informações para compreender como funciona a formação, para verificar a programação e o currículo dos professores que ministram mini cursos gratuitos durante essa semana e pode clicar no botão amarelo. Inscreva-se, tem lá um botão bem grande para você. Quando você clica nesse botão, você vai ver um formulário, um pequeno formulário, tá? Eu prometo que não demora nem um minuto para se inscrever. Você precisa preencher o seu nome completo e correto, combinado? Preencha o nome direitinho, com as maiúsculas, sem abreviaturas e com a devida acentuação. Porque da forma como você cadastra o seu nome, ele vai aparecer no seu certificado. Você precisa também inscrever o seu endereço eletrônico, o seu e-mail e uma senha de acesso. Qual a senha, pessoal? A senha que você preferir. É uma senha pessoal, intransferível, sigilosa, que só você sabe. Combinado? Você vai utilizar para o seu cadastro. E então, todos os dias dessa formação, você vai na área do aluno e faz o login
com o seu e-mail e a sua senha, para ter acesso às videoaulas e aos materiais complementares. Combinado? Não é difícil participar. Se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato com a nossa equipe por direct. Nós também temos diversos posts informativos aqui no Instagram. Aproveita também a terceira semana Rede Pedagógica para fazer amizade. Isso mesmo, entre em contato com outros participantes que já conhecem a dinâmica da nossa formação, para que vocês possam se conhecer, para que vocês possam se ajudar. Também está rolando uma conversa super bacana na nossa comunidade do Telegram. Você já conhece o Telegram? O Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas, muito parecido com o WhatsApp. E a gente tem uma comunidade, um grupo lá no Telegram. Você pode instalar o aplicativo no seu computador. Você entra no canal da Rede Pedagógica no Telegram. É tudo gratuito, tá, gente? E lá tem um chat, onde você pode conversar com outras pessoas que fazem parte da rede. Eu tô lá no Telegram e todo mundo lá está se ajudando. Os próprios participantes da terceira semana Rede Pedagógica respondem às dúvidas uns dos outros. Muitos deles até se prontificam a auxiliar os colegas que estão chegando agora. Então, uma super dica para você que precisa de ajuda para participar, que ainda não compreendeu como que funciona a inscrição ou a dinâmica da formação, é você participar da nossa comunidade no Telegram. É só você acessar o Play Store ou a loja aí de aplicativos do seu celular, digita lá Telegram, baixa o aplicativo e entra no canal da Rede Pedagógica. Você pode colocar lá na busca, Rede Pedagógica. Lá na plataforma RPAD também nós colocamos os links para que você possa entrar na comunidade do Telegram, combinado? Não se esqueça também de se inscrever no canal da Rede Pedagógica no YouTube, porque as aulas são disponibilizadas lá para facilitar o acesso durante a semana, já que são milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo, e por esse motivo muita gente pode não conseguir acessar a plataforma, principalmente nesse horário, que está todo mundo entrando ao mesmo tempo para assistir às videoaulas, combinado? Então você também pode acessar esse conteúdo no YouTube. Atenção, inscreva-se no canal da Rede Pedagógica no YouTube. E ativa as notificações clicando no sininho, certo? Deixa o seu like na videoaula do professor Cristiano Muniz e deixa também o seu comentário. É só você acessar www.youtube.com e na busca você digita Rede Pedagógica, combinado? Se você não está conseguindo acessar, por exemplo, a videoaula agora na plataforma RP EAD, o melhor é você acessar no canal da Rede Pedagógica no YouTube. É super fácil, é super rápido. Você não vai se atrasar para a próxima live que a gente vai fazer daqui a aproximadamente 45 minutos com o professor Cristiano Muniz, ok? O nosso tema de hoje é aprendizagem em jogo. E não se esqueça da pergunta, né, que o professor Cristiano Muniz deixou para que vocês possam responder mais tarde. Você já viu uma criança brincar? Será que é essa a pergunta mesmo? Vamos pensar a respeito disso? Eu espero você daqui a pouco aqui ao vivo no Instagram da Rede Pedagógica. Eu também vou correr lá para o canal da Rede Pedagógica no YouTube para que eu possa assistir essa aula que com certeza está maravilhosa, imperdível. No canal da Rede Pedagógica no YouTube. www.youtube.com/c de canal /Rede Pedagógica. Combinado? Vamos todos? www.youtube.com/c de canal /Rede Pedagógica. A aula do professor Cristiano Muniz já está disponível. Eu estou te esperando aqui daqui a pouco. Tchau, pessoal!